E aí, meu povo, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. E mais uma vez eu tô vindo com mais uma ideia de vídeo diferentinho. Quero dar uma super inovada aqui no canal. Antes eu falava mais sobre comprinhas, sobre cabelo, enfim. Dessa vez eu quero fazer algo mais voltado para tudo que eu puder agregar de bom na vida de vocês. E dessa vez eu vim falar sobre saúde mental, não especificamente sobre saúde mental, mas eu vim relatar a minha experiência com um remédio para ansiedade, que na verdade é um antidepressivo. Acho que remédio para ansiedade em si mesmo, ele não existe. Enfim, não sei, mas quando eu fui ler um pouco sobre, eu vi que ele era um antidepressivo, que é o fluoxetina. Tô aqui com 4 cartelinhas. Essas daqui, elas são de 20 miligramas. Não sei se tem a mais, não sei se tem a menos. Eu iniciei ele tomando uma. E como eu tava falando, eu quero trazer mais vídeos sobre isso, porque eu quero contar também um pouco da minha experiência que eu tenho vivido há um ano, praticamente. Um ano, assim, em que eu entrei num diagnóstico de TAG, que é transtorno de ansiedade. Esqueci. Transtorno de ansiedade. O que significa o quê, gente? Generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. Eu também fui diagnosticada com o início de depressão. Porém, assim, na época eu tinha outra psicóloga, que era pelo CAPS, daqui da minha cidade, e tinha outra psiquiatra. De lá pra cá eu já passei por vários outros. Atualmente eu tô fazendo terapia online. E a última eu tava fazendo uma pelo posto de saúde, que na verdade eu passei por duas. Só que uma acabou que eu não tive uma evolução muito legal e agora. Agora não, eu tinha iniciado com outra, enfim. Aí eu parei aqui. O processo é muito longo, eu não quero nem falar sobre isso por vídeo, eu não render. E nisso foi passado pra mim tomar o fluoxetina, que ele é, digamos que é um calmante. E aí, de cara, eu comecei tomando um comprimido. Era pra mim tomar pela manhã. Na verdade, eu acho que a indicação dele é pra ser tomada pela manhã, mas aí vai cada paciente. Então, a minha psiquiatra, ela me indicou que eu tomasse logo após o almoço, porque como eu tenho problema no intestino e tal, gastrite, e aí foi a melhor forma pra que não causasse nenhum outro problema. E aí, beleza, eu comecei a tomar. E assim, ele demorou pra começar a fazer efeito. Mas quando ele fez efeito, ele caiu como uma luva. O que foi bom e ao mesmo tempo também foi ruim pra mim. Porque, tipo, eu me apeguei. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta com relação à terapia e tal. E parece que quando a gente tá no ápice do nosso ápice, a gente não quer fazer o tratamento. E aí, eu tava muito arredia em relação a tomar remédio e tal. Porque as pessoas falavam muito que começar a tomar esse tipo de remédio logo cedo não era bom e tal. Enfim, acabou criando uns habitolamentos na minha cabeça. Porque bom mesmo é a gente viver bem. E aí, eu não queria, não queria, não queria. E quando ele começou a fazer efeito, ele caiu como uma luva. E eu tava vivendo uma fase bem ruim mesmo. Que tava atrapalhando com relação a tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo mesmo. Trabalho, dia a dia, coisas básicas. E quando ele começou a fazer efeito, eu falei, nossa, era isso que eu tava precisando. E aí foi aonde a coisa começou a sair do caminho bom, digamos assim. Porque assim, eu comecei era pra mim tomar depois do almoço. Então, automaticamente eu sempre fui uma pessoa de ter rotina, principalmente porque eu tenho 2 filhas. E aí, eu sempre almocei meio-dia, no máximo, meio-dia e meio. Conforme eu comecei a tomar esse remédio, eu também fui na fase que eu tava trabalhando. E aí, meus horários de almoço era sempre certinho. Sempre certinho mesmo. E aí, quando passava 5 minutos do meu horário de almoço, eu começava a tremer demais. Demais, demais, demais mesmo. Parecia que eu era uma pessoa que tava tomando há bastante tempo, que já tava viciadona. E toda vez que eu retornava, minha psiquiatra, não, esse remédio, ele não tem a capacidade de lhe viciar. Ele não tem como você ficar viciada, é coisa da sua cabeça e tal. E de fato foi coisa da minha cabeça de tanto as pessoas falarem que eu muito nova tomando esse tipo de remédio, quando na verdade tem gente bem mais nova que eu tomando, que eu ia ficar muito viciada. Peraí que vai uma moto.
E aí foi quando deu essa sensação de vício, porque ela começou muito cedo, eu acho que não tinha nem 2 meses que eu tava tomando o medicamento. Ele começou a fazer efeito em torno de 20, 25 dias. E aí era horrível, porque quando eu precisava sair, como aconteceu de uns 3 ou 4 meses depois eu fazer 2 viagens, e aí, na onde eu tava, em qualquer lugar, eu começava a tremer horrores. E aí, tipo, não era pra mim tomar com fome. E aí acabava que eu me desesperava. E eu saía, todas as minhas bolsas, ela tinha uma cartelinha de remédio. Às vezes, quando eu tava na minha última cartela, eu cortava ele e colocava 2 comprimidos em cada bolsa. Porque eu tinha necessidade de ter. Porque eu entrei numa sensação de tipo, meu Deus, e se eu entrar numa crise de ansiedade e eu não ter meu remédio? E aí, psicológico. Então, gente, sério, a dica que eu dou é... Ah, e vale ressaltar também que eu não tô fazendo vídeo aqui nem pra incentivar vocês a tomar. Pelo amor de Deus, gente, não toma esse tipo de medicamento sem prescrição médica. E se o médico passou, tome. Eu só tô aqui apenas relatando a minha experiência. Não quero aí incentivar vocês nem de forma positiva, nem de forma negativa. E aí, enfim, eu deixei muito entrar no meu psicológico. Lá na época eu não conseguia perceber, mas depois eu passei a perceber e tal, mas demorou muita terapia pra me passar a perceber isso. E que eu tava me colocando como se eu fosse incapaz de sobreviver com o medicamento. E aí, enfim, o tempo foi passando, e isso aí foi acostumando. Outra questão também é que logo de cara, quando ela me passou, ela falou que eu ia provavelmente perder peso e tal. E não foi o que me aconteceu. Porque assim, logo quando eu comecei a tomar ele, eu tava numa crise de ansiedade que eu perdia a fome. Às vezes eu passava 3, 4, 5 dias sem comer basicamente nada. E aí, como é que acontecia? Quando eu tinha crise de ansiedade, eu perdia peso. E aí, na semana seguinte eu já recuperava, porque eu melhorava um pouco, aí eu voltava a comer, e aí eu tinha de novo, e aí eu perdia, e ficava aquele sobe e desce. E aí, o fluoxetina, ele não me fez perder o apetite, porque ele meio que deu uma regularizada no meu humor, e aí foi que entra a questão. Ao invés de eu perder o apetite, quando eu passei a ter crise de ansiedade, eu passei a ter compulsão alimentar. Também não sei muito explicar, não sei se foi meu organismo que não reagiu bem, mas isso aí já foi numa fase lá do finalzinho, que foi um dos motivos de eu ter parado de tomar também, juntando com essa dependência excessiva. Mas aí, uma parte assim que eu acho que é boa, porém na época eu achava esquisito, foi a questão de eu não ter sentimento, tipo, não ter empatia. O mundo poderia estar pegando fogo, a pessoa chegar assim, ai, que aconteceu não sei o que na minha vida. Não vou dar muito exemplo, não, porque eu já ia dando exemplo pesado. E aí, tipo assim, eu sentia aquela comoção, mas eu não conseguia sentir aquele. Nossa, porque, tipo, tinha situações mesmo, porque eu não tô querendo dar nada muito detalhado, mas tinha situações mesmo da pessoa vir me contar algum problema assim, e eu me sentia assim, estranha por eu não conseguir me comover tanto com aquilo que a pessoa tava me contando, que foi aí que eu resolvi pesquisar sobre o remédio, porque eu falei assim, nossa gente, eu tô ficando um ser humano horrível. Na minha cabeça o que passava era isso, nossa, eu estou ficando um ser humano horrível, eu não consigo ter amor, ter empatia pelo próximo, não. Tanto eu não conseguia ter esse sentimento, tipo, de empatia, de tristeza, e tanto eu também não conseguia ter aquele sentimento de felicidade. Eu tava sempre na minha linha tênue, bem bonitinha ali, podia estar pegando fogo, podia estar acontecendo as melhores coisas da vida, eu tava ali plena. O que pro ansioso, pelo menos pra mim, foi maravilhoso, porque eu fiquei assim, durante todo o período que eu tomei, eu fiquei bem estável. Aconteceu o que for. Outro ponto também que super me ajudou nessa questão da instabilidade é que eu tenho muito pico de estresse. E eu não tinha. Eu não tinha. Se a pessoa podia estar vindo berrar aqui, eu ia lá na minha total paz do Senhor. Porque eu até parei de dar uns certos limites a algumas pessoas ao meu redor nessa época. Mas também essa época foi crucial pra mim me afastar de algumas pessoas. Porque assim, em outras situações, pra mim, antes de eu me afastar, eu teria quebrado o pau. E nessa época não, eu fiquei super plena. Você poderia falar o que fosse, eu iria responder, claro, mas eu não me estressava, eu não entrava naquele pico de euforia. E eu fiquei bem tranquilona mesmo. Porém, assim, eu não chorava. Eu passei um bom tempo. Teve um dia que aconteceu uma determinada situação comigo que eu queria chorar. Eu queria muito, e eu forçava assim. Oi, gente, é triste, viu? E aí eu forçava assim, eu tipo, não conseguia chorar. O que era muito bom também, porque
antes de eu começar a tomar o medicamento, eu tava vindo umas crises terríveis. E eu nunca fui uma pessoa chorando. E eu tava numa fase, assim, muito chorona. E aí teve um dia que eu tava com aquela coisa entalada, assim, eu querendo chorar. E eu, rapaz, tá certo isso. E aí eu não... Gente, eu tô contando aqui na esportiva e tal, mas só quem passa sabe. E, tipo assim, já depois que passa, a gente consegue rir. E o legal é levar na esportiva mesmo. Porque se a gente for levar as coisas a sério, a gente surta. Legal, hoje em dia eu consigo levar mais na esportiva, mas na época eu ficava super encucadinha. Principalmente, assim, que enquanto eu estava tomando, eu não tinha coragem de pesquisar sobre. Eu tinha, porque assim, como algumas coisas que as pessoas falavam já entravam muito no meu psicológico, eu não queria pesquisar para eu não acabar absorvendo de forma involuntária. E aí eu ficava com esses sintomas e eu ficava com medo de ou eu compartilhar com a pessoa e a pessoa me trazer uma situação pior, ou eu ir procurar e eu ficar mais traumatizada ainda. Então aí eu ficava me achando pessoa ruim, porque por não estar conseguindo. Não é nem como se você não conseguisse. Só quem já tomou vai entender. Não é nem como se você não sentisse a empatia. Mas tipo assim, você você tem um controle emocional absurdo. Você tá ali com dó da pessoa, com dó da situação, ou tá passando pela situação que for na sua vida e você tá ali, sabe? Plena, plena. E é algo que inclusive, hoje em dia eu sinto falta demais. Mas como nem tudo é flores, eu sentia também muita sonolência. Muita, muita, muita sonolência mesmo. Como eu tomava em torno do meio-dia, eu passava a tarde literalmente me rastejando. E depois do almoço era uma coisa que eu dormia pelos cantos, literalmente. E olha que eu parei, inclusive eu parei de tomar o remédio. E eu passei um bom tempo com essa sonolência após almoço, coisa que eu nunca tive. Passei o quê? Eu acho que tem o quê? Uns 3 a 4 meses que eu não tomo mais. E aí, até uns 3 meses fechado, eu sentia bastante isso. Na verdade, veio reduzir depois da vitamina B12, que eu vou fazer um vídeo também falando sobre a vitamina B12, porque a minha psicóloga, ela quer que eu passe de novo pelo psiquiatra. Porém, a gente tá tentando algumas vitaminas antes, pra ver como é que vai reagir, pra ver se não tem essa necessidade de voltar com nenhum tipo desses medicamentos. Bom, e aí como foi que aconteceu a interrupção do medicamento? Foi de uma forma totalmente errada, porque eu parei de tomar por conta própria. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Não façam isso, não façam isso. Só que assim, eu deixei demais afetar meu psicológico. Eu já não tava mais aguentando essa sensação de todo dia, da meio-dia, eu começar a tremer se eu não tomasse esse remédio. E aí, automaticamente, quando dava tarde, eu tinha muita sonolência. E o dia que eu não tinha uma sonolência, eu tinha uma ansiedade horrível. Era tomar ele, começava logo após, passava a questão de 1 hora, era 1 hora de sonolência, aí vinha aquela ansiedade, e aí ou era um ou era outro, nunca era meio termo. E aí eu comecei a ter um problema que eu não tinha com muita frequência, que era a questão de compulsão alimentar. Eu já tive problema com isso numa determinada fase da minha vida. Porém, assim, não sei se tem cura, não sei como resolveu, mas acho que isso meio que foi substituído pela compulsão em compra. E aí, como tava na fase da minha vida que eu tava comprando super bem, meio que uma coisa descontava na outra, que eu já percebi que pelo menos comigo isso rolava. E aí, tomando esse remédio, eu tive muita compulsão alimentar. Foi quando eu comecei a engordar. Eu já tava inchando bastante pelo remédio, até porque eu sou uma pessoa muito ruim de beber água. E em momento algum eu perdi 1 quilo sequer com ele. No segundo mês, assim, eu já tinha ganhado 1 quilo, na verdade, aí eu comecei a ganhar praticamente 1 quilo por mês. E quando começou essa compulsão alimentar, então, que a situação começou a piorar, eu ganhei em torno de uns 6,5 kg, 7 quilos. E aí, pronto, com uns 18 dias, assim, nesse pico de sonolência, ansiedade, sonolência, eu resolvi parar de tomar. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, não. Não tá resolvendo. Era uma fase, assim, que eu ia demorar mais ou menos uns 2 meses, ou era 3, pra ter outra consulta com a psiquiatra. E aí, literalmente, não tava dando. Não tava dando, porque eu tomava o remédio. Aí eu já tinha testado não tomar o remédio. Quando eu não tomava o remédio, eu ficava tremendo. Mas assim, depois de um tempo, eu parava
depois de umas 2, 3 horas ali. E aí, no decorrer do dia, eu passava melhor do que quando eu tomava o remédio. E aí, junto com isso, também eu tomava o remédio pra dormir. Que eu acabei cortando junto, saindo dos dois de vez, que foi uma loucura surreal. E aí, quando eu voltei pra psiquiatra, eu já tinha parado de tomar o remédio. Eu comecei assim, eu fui fazer as pesquisas sobre o desmame e tal, e aí eu comecei reduzindo para um comprimido. Quando foi depois, eu passei a tomar Diacin e Dianam, e mesmo assim é bem ruim o processo do desmame. E mesmo assim, hoje em dia, às vezes 3, 4 meses depois, às vezes dá horário de meio-dia, se eu passar um pouquinho do horário de almoçar, eu começo a tremer. Inclusive, ultimamente, tem uns 15 dias a 20, eu comecei propositalmente a atrasar meu café, sempre nos dias que eu posso, como eu tô sem trabalhar, né? E aí, pra automaticamente eu atrasar meu horário da merenda, pra atrasar também o meu almoço, pra meio que tirar isso do meu psicológico, porque como eu tava seguindo sempre uma ordenzinha, não tava tirando no meu consciente a questão do remédio. Eu sempre ficava de 12 até 1 hora tremendo, de 12 até 1 hora tremendo, porque o corpo tava ali procurando pelo remédio. E aí agora eu notei que de fato deu uma reduzida boa. Isso só ocorre se eu tiver uma crise de ansiedade no dia anterior ou no próprio dia. Porém, assim, mais uma vez, eu não recomendo, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque, assim, depois que você para de tomar o remédio, e principalmente que foi numa fase que eu não tava fazendo um acompanhamento com frequência, porque num processo de desmame a gente faz um acompanhamento mais certinho. E eu não tava fazendo isso porque tava no processo já de adaptação, já tinha passado até do processo de adaptação do remédio. Então, eu me virei só eu e Deus. E aí, quando você para, o seu corpo grita. Eu tive muita crise de ansiedade. Muita crise de ansiedade mesmo. Eu passei um bom tempo sem sair de casa. Até hoje mesmo, eu não tenho tanta vontade de sair de casa como eu tava tendo na época que eu tava fazendo o tratamento certinho. Mas aí também tinha a coisa do remédio pra dormir, que também atrapalhava. Aí eu saí durante a noite, que qualquer coisa depois eu trago um vídeo pra vocês contando como foi a minha experiência com o Risperidona. Porém, o Risperidona, ele foi mais de boa. E aí, foi isso. Me arrependo de ter parado, porque assim, eu tenho a ciência de que não era o momento de eu ter parado. Eu tenho a ciência que o remédio tá fazendo falta, que assim, eu continuo tendo muito pico de ansiedade, muita coisa e tal. Porém, eu também não sei qual... É porque eu também não sei qual seria o procedimento, se ela iria mudar pra outro, se ela iria insistir. Eu acredito que ela iria insistir, o que é a questão chata daí. Até porque já foi pensado em, se eu voltasse a tomar, eu voltar a tomar o mesmo medicamento, sendo que chegou um tempo que eu não me dei mais bem com o medicamento. E aí, se eu tivesse insistindo até hoje também, não seria algo que estaria legal, eu teria engordado muito mesmo, porque eu tava tendo muita compulsão alimentar. E enfim, é isso, ó. Na verdade, eu procuro nem pensar, a merda já tá aí, já tá feita. A gente tá tentando rebater com terapia, com exercício físico, que tá me ajudando bastante. Inclusive, galera, vocês aí que estão nesse processo, façam exercício físico. Nossa, mas eu não quero, mas eu não consigo. Eu tava nessa fase. A dica que eu dou, ó, se arruma e vai. Com o tempo, quando você fizer uma semana, na segunda semana já vai ser mais fácil. Na terceira você vai pegando gosto. Com um mês, seu corpo já vai começando você já vai começando a ver melhora no sono, a ver melhora no estresse, ver melhora na ansiedade. E aí, se você também quiser perder peso, você vai ver melhora no seu corpo. Porque meu corpo mesmo, eu já consigo ver uma diferença danada, que tinha roupa que nem fechava em mim. Apesar de não ver na balança pela questão da retenção também. Enfim. E aí, hoje em dia, eu faço, tem dia que eu não quero fazer. Tem dia que eu não quero fazer. Eu vou falar, ai, todo dia eu acordo animada querendo fazer. Não. Tem dia que eu acordo, dá horário assim e falo, poxa, tem que fazer exercício. Mas aí depois que eu faço, eu me agradeço por não ter ficado sem fazer. E é isso. Ninguém acorda animado todo dia, ninguém acorda bem todo dia. O importante é todo dia a gente fazer aquele esforcinho mínimo. Antes eu tava fazendo caminhada, mas aí automaticamente minha filha teve uns probleminhas de saúde, não deu pra mim fazer caminhada. E aí eu passei a fazer exercício em casa. Tem vários canais, aula de dança. Um dia que eu tô muito pra baixo mesmo, que eu não tô querendo fazer nada.
Aí eu faço uma aula de dança só pra não ficar parada. E às vezes, depois da aula de dança, aparece a energia pra mim fazer o exercício ou não. E aí, no sábado e no domingo, eu deixo super aberto pra mim fazer mesmo, se eu tiver realmente com vontade. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, e aí é relativo. Eu acredito que fazer pelo menos 4 dias na semana já é mais que bom, melhor que nada. Então, o sábado e o domingo, ou até a sexta-feira, dependendo da minha programação na sexta-feira, porque às vezes a sexta-feira eu quero me arrumar porque eu vou fazer algo durante o final de semana. E aí eu deixo em aberto pra mim fazer ou não. Enfim, gente, é isso. O vídeo foi esse. Essa foi a minha experiência. Me contem aqui embaixo quais foram as experiências de vocês. Conforme se acontecer de eu tomar outro medicamento, eu volto aqui também pra fazer a minha experiência, para trazer a minha experiência. Eu vou gravar também a minha experiência com risperidona. E eu mostrei essas quatro cartelas que eu tenho aqui. Eu tenho ela apenas por questão emergencial. Que acontece também no período de desmame, ou se entrar numa crise de ansiedade muito intensa. Eu já precisei, porém eu não tomei. Eu fico com medo de tomar e tal, e aí o corpo sente falta, enfim. Mas aí tá aqui quietinha no canto delas. Espero nunca precisar ao extremo. Muito obrigada por me assistir. 21 minutos. Caraca. Mas mesmo assim, muito obrigada. O assunto foi importante. Não perdi tempo. Não saí repetindo situações. Então, super valeu assistir até aqui, eu acredito, né? Então, se você gostou, deixa seu like aí, me conta a sua experiência. Super beijo, me segue lá no Instagram. Muito obrigada por me assistir. Tchau!